Boa noite. De maneira pontual, estamos aqui começando a nossa live, porque o meu convidado, eu sei que pontualidade é um dos valores dele. Então, estou muito feliz hoje, gente, por estar trazendo esse convidado tão especial, que é o Dr. Marcelo Schweller. Marcelo, me perdoa se eu estou falando seu nome errado, mas eu acredito que seja assim mesmo, né? Dr. Marcelo eu conheci num evento sobre consultório particular, que foi lá em São Paulo. E, assim, minha admiração por ele foi grande, porque eu vi a competência dele, o quanto ele gosta de, de tratar pacientes com uma situação tão complicada que é o tabagismo, né? E eu, como nefrologista, entendo, vejo o quanto que o tabagismo é prejudicial em vários sentidos, né? E também para progressão de doença renal crônica. E, infelizmente, isso é uma coisa muito mais comum do que nós gostaríamos que fosse. Então, eu espero que essa live seja de grande valor, se não para você, mas com certeza você conhece alguém que passa por esse problema e que pode se beneficiar do que a gente vai falar aqui hoje. Então, vou chamar o Dr. Marcelo para a gente começar, tá bom? Marcelo, vou chamar você aí. E só um minutinho. Já te convidei, Marcelo. Olá, boa noite. Boa noite. Que prazer ter você aqui hoje no meu Instagram, de certa forma, né? Convidei o Marcelo para fazer essa live comigo, porque eu acho a temática de trabalho principal dele sensacional. Isso, eu não estou falando na sua frente, porque eu vejo, Marcelo, o quanto que é difícil uma pessoa parar de fumar. Hoje mesmo eu atendi no consultório uma paciente de 70 e poucos anos, e ela chegou com aquela voz rouca, sabe? Aí eu olhei para ela e falei, a senhora fuma, né? Ela falou assim, fumo. Tipo assim, como você sabe, né? Eu falei assim, a sua voz me mostrou. E ela falou, doutora, eu luto contra o cigarro, mas eu não consigo parar, porque eu fumo desde os meus 14 anos de idade. Naquela época era bonito. E eu sempre olho para esse tipo de paciente com exatamente esse olhar, sabe, Marcelo? Porque eu penso assim, cara, naquela época era legal fumar, né? Tipo, tinha aí Hollywood. Eu já passei dos 40, né? Então eu lembro ainda dessa época, né? Tipo assim, cara em cima do cavalo e tal, era tipo legal fumar, né? Então, quando eu vejo essas pessoas mais idosas hoje, que têm tanta dificuldade de parar, eu sinto assim, eu realmente me compadeço, porque eu sei que elas entraram numa onda de uma coisa que era considerada socialmente aceitável, né? Enfim. Fico um pouco mais brava com os jovens que fumam, porque eles já têm bastante informação, mas ainda assim são pessoas que precisam ser orientadas em relação ao risco do cigarro. E justamente porque eu entendo isso, né? Acho que todos nós médicos sabemos dos males que o cigarro pode causar, que eu quis trazer aqui hoje para a gente conversar sobre isso. Então, eu queria que você. Primeiro, eu queria te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que esse horário é difícil para você e você teve a gentileza de encaixar aí para a gente poder conversar. Parabéns para a Ana, que escreveu aqui, tem 70 anos, é mais de um ano, parei de fumar. Parabéns, Ana. Parabéns. Eu acho que essa live vai te ajudar ainda para você se manter firme nesse processo, porque acredito eu que seja um processo contínuo, né? Não dá para bobear. E eu queria que você se apresentasse, então, e eu vou deixar a palavra para você, quero que você fale a respeito do cigarro e, eventualmente, se você me permitir, eu vou te fazendo alguma pergunta, assim, mas de uma maneira bem tranquila, mais um bate-papo mesmo, que eu acho que vai ajudar muita gente. Pô, que legal, Olivia. Muito obrigado por ter me convidado. Estou super feliz de estar aqui falando de um tema que eu gosto tanto. Obrigado, então, por esse convite, por me receber aqui no seu perfil do Instagram para essa live de hoje. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Marcelo Schweller, sou médico pneumologista. Eu moro e trabalho e me formei, fiz toda a minha formação aqui em Campinas, São Paulo. E sou pneumologista desde 2007. Então, já são aí mais de 15 anos na pneumologia. E nos últimos anos eu tenho me especializado cada vez mais em ajudar pessoas a parar de fumar. E é um pouco assim como você disse, Olivia. Para o paciente é muito difícil, o paciente encara aquilo como muito difícil de parar. E muitas vezes é mesmo.
E nós médicos também, não sei se você vai concordar comigo, mas a gente não costuma ter uma boa formação na faculdade e nem na residência sobre como ajudar de verdade alguém a parar de fumar. A gente, às vezes, até aprende quais são as medicações que usa, e nós vamos falar sobre isso hoje. Medicação é uma parte, é importante, mas é uma parte, vamos dizer assim, pequena do problema. É só uma parte, né? Então, mesmo nós médicos não costumamos ter uma formação mais avançada em ajudar pessoas a parar de fumar. Então, mesmo como pneumologista, eu passei um bom tempo sem conhecer isso profundamente. E eu só fui conhecer isso profundamente quando eu parei para estudar isso. E mais do que isso, eu parei para conversar muito com os fumantes e ex-fumantes, para realmente entender o que aumenta a chance de parar, o que não aumenta a chance de parar. Então, misturando a conversa que eu tenho com meus pacientes e amigos fumantes e ex-fumantes e com o que eu tenho de estudo nesse tema. Então, é um tema que eu adoro falar. Eu espero que ajude você que está ouvindo, ou alguém da família, como a Olivia disse. Então, vamos conversar sobre isso hoje. Sim, com certeza, inclusive, já vou convidar as pessoas que estão aí, se quiserem fazer perguntas, a gente vai tentando responder também ao longo do caminho, tá? Uma primeira Marcelo, coisa tem que uma coisa. Desculpa, deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. Porque, para quem não sabe, o Marcelo ele tem um doutorado em empatia, que, sinceramente, me deu vontade de também fazer alguma coisa nessa área, porque eu acho sensacional. E eu acredito que precisa de muita empatia, né, para tratar uma pessoa que fuma, né? eu acho que sim, mas eu não penso assim que precisa de muita empatia no sentido de que precisa de um médico muito especial, que nasceu com um dom. Eu não acredito mais nisso, né? Eu acredito assim, para eu ajudar as pessoas a parar de fumar, eu preciso também dedicar um tempo àquilo. Senão, se eu não dedicar um tempo, eu nem consigo entender o que a pessoa sente, e aí eu também nem consigo ter empatia por aquela pessoa. Então, para ajudar pessoas a parar de fumar, a gente precisa dedicar um tempo a isso. E eu acho que antes de empatia precisa de tempo. E depois de tempo, aí sim. Eu acho que a empatia ajuda muito. E eu acho que hoje eu estou chegando, nunca paro de aprender mais, mas eu acho que hoje eu estou chegando numa situação que meus pacientes que fumam estão me perguntando assim: Dr. Marcelo já fumou, né? Porque está falando exatamente o que eu sinto. Então eu acho que eu estou começando a entender realmente o que está na cabeça de cada pessoa, daquela mulher, daquele homem que fuma ou que já fumou, de tanto conversar com eles. Então, é uma coisa que depende de uma empatia nossa, mas depende também da gente estar aberto a conversar. Disponibilidade. Aprender com eles, né? Aprender o que significa estar dependente do cigarro e ter tentado parar e não conseguiu, parou de fumar e voltou a fumar. Estou vendo aqui Campos Fer, não sei se é Fernanda, está dizendo que ficou 10 meses sem fumar e agora toda semana fala que vai parar, se esforça, mas acaba não conseguindo. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje também, viu? Uma coisa que eu queria dizer para vocês, assim, de cara já, é que se a gente encarar a ideia de parar de fumar como algo não só difícil, mas como a pior coisa que a gente vai fazer na vida, assim, a gente vai ficar irritado, vou brigar com a minha família, não vou conseguir me concentrar, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir lidar com o estresse. Se a gente pensar que parar de fumar vai ser horrível, com certeza vai ser horrível. E não é só uma questão assim de acreditar no poder da mente. Não estou falando isso no sentido pobre disso, estou falando isso no sentido mais rico, que é a gente acaba se preparando para aquilo acontecer. Então, se a gente valorizar muito o cigarro, achar que o cigarro nos ajuda, é nosso parceiro, companheiro das horas mais difíceis, ajuda a lidar com o estresse, com o sofrimento. Então, tudo de bom a gente pensa no cigarro e tudo de ruim a gente pensa em parar de fumar. Esse é um dos motivos que faz a pessoa ter muita dificuldade. Se trata do lugar que você dá para o cigarro na sua vida, então. Você coloca o cigarro num lugar muito elevado, né? Eu falo às vezes para a pessoa, dono, né? E a pessoa fala assim: eu estou tentando reduzir, eu consegui reduzir para 2 cigarros por dia, mas eu não consigo parar. Aí eu penso, nossa, 2 cigarros por dia é tão pouquinho, né? Tá tão perto de parar. Só que a pessoa, na verdade, quando ela diminui a quantidade, às vezes ela fica assim o dia inteiro esperando aquela hora de fumar um cigarro, como se aquele cigarro fosse a coisa mais importante da vida dela. Então, parece que ela está fazendo algo muito bom, que é reduzir muito o número de cigarros, isso a princípio é bom,
Só que se você passa o dia inteiro esperando aquele momento do cigarro, 1 ou 2 que você vai fumar no dia, você está dando um valor para o cigarro gigantesco na sua vida. Então, eu sempre falo, parar de fumar, primeiro tem que parar de fumar na mente. E eu sempre sugiro que a pessoa faça uma preparação mental, de preferência com acompanhamento médico, e às vezes com acompanhamento psicológico, mas às vezes o acompanhamento médico muitas vezes já é o suficiente, uma preparação mental para a pessoa chegar na tentativa de parar de fumar, tendo diminuído um pouco o valor que o cigarro tem na vida dela. Isso é absolutamente fundamental. Entendi. Isso que você fala, na verdade, faz muito sentido, né? Porque realmente, quando eu converso com os pacientes, eu vejo que isso que você falou é essencial. Eles colocam o cigarro num lugar de primazia na vida deles, assim, né? É tipo, eu não consigo viver sem isso, né? É isso que me traz prazer, é isso que me traz alívio de ansiedade, é isso que me traz, às vezes, aquele momento em que eu posso ser eu. Às vezes eu sinto isso, sabe? Tipo assim, aqui eu estou convivendo comigo mesma num momento de prazer, assim, eu não sei explicar muito bem, né? Mas eu entendo o que você falou e concordo, é verdade. Eu já vi algumas pessoas, assim, que depois de fumar muito tempo, é como se o cigarro passasse a fazer parte da personalidade. Acho que é isso que você está dizendo, né, Olívia? Como se a pessoa já não se enxerga mais Sem o cigarro. vivendo sem o cigarro. O cigarro faz parte da personalidade Da para a própria pessoa, autoimagem, né? e para quem está em volta, as pessoas que estão em volta também já enxergam aquela pessoa totalmente ligada no cigarro. Então, olha só como é difícil a gente imaginar parar de fumar nessa condição de proximidade com o cigarro. Então, uma parte grande do meu trabalho, quando eu acompanho pessoas e trato pessoas para parar de fumar, nas semanas, nos dias antes de parar de fumar, a gente ir separando um pouco a pessoa do cigarro. E isso parece uma coisa que não dá para entender muito, mas quando a gente vai conversando com a pessoa, entendendo o que ela pensa, o que ela sente, a gente consegue ir separando a pessoa do cigarro para a pessoa diminuir um pouco o tamanho do cigarro para ela, a importância do cigarro para ela, o valor que o cigarro tem para ela. Isso, assim, acho que a gente começou a live, talvez, com uma coisa mais importante que tem que ser feita. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Eu falo várias coisas diferentes do que falam, viu? Cara, Por exemplo, tô achando sensacional. muita gente fala, eu ouço muitos médicos até falando, provavelmente as pessoas que estão aqui assistindo essa live já devem ter ouvido isso. Primeira coisa é o paciente querer parar. E eu sou totalmente contra isso. Eu não acho que a primeira coisa é a pessoa querer parar. Porque a própria dependência da nicotina, e outras dependências também ao álcool e outras drogas, a própria dependência da nicotina meio que impede a pessoa de querer parar. Porque prejudica a volição dela, né? A vontade dela, né? Na melhor das hipóteses, a pessoa, vê se alguém que está ouvindo concorda com isso, a pessoa quer parar e a pessoa quer fumar. A pessoa quer as duas coisas. E a gente tem até um nome para isso, que é ambivalência, que chama. Que é a pessoa querer e não querer a mesma coisa. Será que alguém que está assistindo aí já sentiu isso? Eu quero parar e também quero fumar? Essa é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, eu não recomendo que a pessoa procure ajuda só quando ela estiver certa de que ela quer parar de fumar. Porque essa certeza, a pessoa não vai ter. A pessoa só vai ter essa certeza durante o processo. Essa vontade, essa certeza, essa segurança só vem durante o processo. Se a gente for esperar a pessoa querer parar de fumar, a gente vai deixar a pessoa fumando para sempre. Então, sempre me falam, o primeiro passo é querer, né, doutor? Não, o primeiro passo é procurar ajuda. Então, e na verdade, isso aí, fazendo um paralelo, a gente pode aplicar isso a uma série de coisas, inclusive, por exemplo, o tratamento de obesidade. Né? É a pessoa que quer parar de comer e ela quer comer. Exato. Né? Isso é a pessoa que quer, sei lá, ela quer ficar, num caso como, vou dar um exemplo, assim, ela quer parar de comer sal, porque sabe que aquilo, diminuir o sal, porque sabe que aquilo faz mal, mas ao mesmo tempo ela tem o prazer do churrasco. Estou assim, né, aumentando aí, extrapolando o que você está falando. E caramba, isso faz muito sentido, assim, eu realmente nunca ouvi ninguém falar isso, porque a gente realmente fala isso, eu nunca mais vou falar isso. O primeiro passo é querer, realmente, o primeiro passo é você se dispor, talvez. É você ter coragem. Basta ter dar o primeiro passo. Não sei. A ideia, basta ter a ideia de que pode fazer sentido um dia parar, já é motivo de procurar ajuda. Já é motivo de procurar ajuda. Perfeito. Se isso passou na sua cabeça, peça ajuda. Peça ajuda.
Ou, assim, se você não for ainda no médico, pelo menos começa a estudar o assunto. Procura a gente no Instagram, começa a olhar nossas coisas no Instagram, começa a ficar aberto para o assunto, para essas ideias começarem a entrar na sua mente. Porque eu vejo médicos falando, quando você quiser parar, volta aqui comigo. Você está praticamente dizendo para a pessoa, fume até o resto da vida. Porque é muito difícil para o médico, eu fico imaginando, assim, não tô passando pano quente, de jeito nenhum, mas assim, às vezes é muito difícil para o médico que não tem essa visão, ele já tem que tratar da pressão do paciente, da obesidade do paciente, da não sei nada, da doença, nananã, e ainda tratar o tabagismo. Então, eu acho que Não, pode talvez um encaminhar pouco para mim, não tem disso. problema. Pode mandar para mim. Exatamente. Inclusive, o doutor Marcelo É, faz telemedicina, tá, gente? Ele tá lá em Campinas, mas ele pode atender a galera de Vitória também. e essa foi uma coisa que quando eu decidi trabalhar nessa área de ajudar pessoas a parar de fumar, eu percebi também que muitos médicos iam acabar mandando pacientes para mim, porque é o que eu falei, exige tempo mesmo, exige dedicação, Disposição, né? conversa, porque é aquela coisa, eu entendo hoje várias coisas sobre as pessoas que fumam, mas para eu entender bem aquela pessoa que está à minha frente, eu vou precisar conversar bem com aquela pessoa. Então, exige mais de uma consulta, são várias conversas, são idas e vindas na cabeça da pessoa, então exige mesmo um tempo grande, que eu sei que em muitas condições os médicos não vão ter. Então, não é fácil, não é fácil, mas por outro lado, participar desse tipo de transformação na vida das pessoas me encanta demais, demais, assim, ter a Imagino. possibilidade de falar algumas coisas que mudam a mente de alguém a ponto daquela pessoa passar a se sentir capaz de parar de fumar. Nossa, quando isso acontece, cada vez que isso acontece, é como se eu tivesse zerado a vida, assim, é muito legal. Eu entendo. E como é que você percebe os seus resultados, assim? As pessoas, elas desistem no meio do caminho, porque você tem uma abordagem bem diferente do que se vê por aí. E você percebe dentro dessa sua abordagem, as pessoas têm uma aderência maior? Elas aderem mais ao tratamento? Boa pergunta. Eu te diria o seguinte, Olivia. Nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum remédio, ninguém pode prometer um resultado para algum paciente. Então, qualquer pessoa, se alguma pessoa te prometer, eu te garanto 100% que você vai parar de fumar, talvez seja melhor você fugir dessa pessoa, porque é algo complexo, que exige bastante dedicação do paciente, exige bastante dedicação do médico, e muitas vezes isso não acontece na primeira tentativa. Já tem bastante estudo mostrando que a pessoa que para de fumar para sempre, muitas vezes, muitas dessas pessoas já tentaram parar antes muitas vezes. Então Dificilmente é um essa é uma coisa processo muito importante. no início, que é rápido, né? A gente ouve aquelas histórias da pessoa que decidi parar, joguei fora e nunca mais fumei, mas não é o comum. Podemos depois falar desse caso da pessoa que acordou e nunca mais fumou. Mas assim, então, em relação aos resultados. Primeiro, ninguém pode prometer resultado para um paciente. Prometeu, está falando, está exagerando. Então, eu também não prometo resultado para ninguém. Mas eu prometo a minha parceria, eu prometo a minha dedicação. E eu sempre falo, essa é outra coisa que eu vou falar, assim, quem estiver ouvindo aí e fumar, pode anotar aí, porque essa faz toda a diferença. Se eu estou com uma pessoa que eu estou cuidando e a gente define uma tentativa de parar de fumar e ou a pessoa não consegue parar ou a pessoa consegue parar e depois volta, eu já deixo muito claro antes disso acontecer que não é para ela ficar envergonhada de voltar na consulta comigo, não é para ela sentir que me decepcionou, não é para ela achar que eu vou ficar bravo, porque é comum isso acontecer. É o Então, esperado. isso é muito comum. Se a gente sabe que algumas pessoas precisam de algumas tentativas para parar de fumar, eu sempre deixo absolutamente claro que se não der certo, isso não torna a pessoa uma pessoa menos inteligente, menos esforçada, nada. Não diz que a pessoa não tem vergonha na cara, nem cara. Não, nada disso. A pessoa continua sendo uma pessoa inteligente, do bem, generosa, tudo que a pessoa é, ela continua sendo. Mas se a pessoa entender que é um processo que pode dar certo na primeira tentativa, ou pode levar a algumas tentativas, eu te diria que o resultado costuma ser excelente. Quando a pessoa encara, eu quero desse médico um remédio, o melhor remédio para eu parar e acabou,
o resultado costuma ser muito ruim. Sim, então, porque na verdade a gente precisa entender o processo. A gente precisa realmente explicar o que é isso, para a pessoa entender que a dependência é muito mais do que a dependência química, tem também a parte psicológica, a parte comportamental. E aí entra uma coisa muito, muito interessante, que eu acho que hoje é um dos meus maiores papéis ajudando pessoas a parar de fumar, que é o seguinte: se houver uma tentativa que não deu certo, uma das coisas mais importantes que eu tenho para fazer com essa pessoa é ajudar essa pessoa a não entender isso como um fracasso, mas entender isso como um aprendizado. Então, assim, o que aconteceu nessa nossa tentativa que da próxima a gente vai fazer diferente? Foi um gatilho, uma coisa que te levou a fumar que você não estava preparado? Então, foi o café, foi um amigo que chegou fumando, foi um evento, foi um estresse no trabalho, foi uma briga na família. Porque aí a gente vai se preparar melhor para a próxima tentativa. Identificar os gatilhos, então, é parte essencial do tratamento. Essencial. Vamos prestar atenção e se preparar para não encarar uma tentativa que não deu certo como um fracasso, mas como um aprendizado. Então, eu olho para trás e vejo todos os meus pacientes que pararam de fumar e nunca mais fumaram, e vejo as pessoas que estão com muita dificuldade de parar. Aqueles que conseguiram parar aprenderam com as tentativas que deram errado. Não repetiram os erros. E aqueles que não conseguiram parar até agora e estão sofrendo, ficam se sentindo um fracasso, sentem que têm culpa, que são totalmente culpados pelo que acontece com eles, que eles não merecem uma vida boa, porque não têm força para parar de fumar. Então, não lidar com uma tentativa mal sucedida como um fracasso, mas como um aprendizado. Se a gente olhar dessa forma, os resultados costumam ser muito bons, porque se eles não vierem na primeira tentativa, eles vêm na segunda, se não vierem na segunda, vêm na terceira e assim por diante. Se a gente encarar como uma tentativa, voltou a fumar, é um fracasso do médico e do paciente, aí os resultados, é só olhar pesquisar na internet, assim, as pessoas que tentam parar de fumar sem ajuda, sem acompanhamento, a maioria não consegue. A chance de parar é muito pequena. Você acha que você recomendaria, por exemplo, um diário, igual se faz diário alimentar, assim, por exemplo, identifiquei o gatilho, anoto. Tipo assim, nossa, me deu vontade de fumar porque eu me estressei no trânsito. Você anotar, será que esse processo de criar um diário, de anotar, enfim, ajudaria, talvez? Eu acho que depende muito da pessoa. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que são muito práticas e usariam esse tipo de coisa de uma forma muito boa. E para outras pessoas, ficar anotando acaba até atrapalhando a reflexão. Então, eu já vi algumas pessoas que anotam tudo, escrevem um diário, anotam pouco ou anotam muito, escrevem tudo o que pensam. Eu acho que para algumas pessoas vale muito a pena. É que nem a questão do grupo de pessoas para parar de fumar. Tem algumas pessoas que, se estiverem dentro de um grupo com outras pessoas parecidas na mesma situação, vão se beneficiar muito daquele grupo de pessoas na mesma situação. E para outras pessoas, participar de um grupo é impensável. O quê? Eu vou num grupo e expor minha fragilidade na frente de todo mundo? Então, eu acho que é tudo muito individual. Então eu não colocaria a questão do diário como uma coisa assim universal para todos, mas eu acho que para algumas pessoas é muito interessante, sim. É uma estratégia. Então, na verdade, você não consegue, na primeira consulta, já definir toda a sua conduta, né? Você vai precisar conhecer um pouco do paciente, né? Não, de forma alguma. Até porque, na primeira consulta, além de... O que eu costumo fazer na primeira consulta? Conhecer a pessoa, conhecer a história da pessoa com o cigarro, né? Quando começou a fumar, por que começou a fumar, como que a dependência aconteceu, quantos cigarros fuma, quais são os gatilhos para fumar, se já tentou parar, por que deu certo, por que deu errado. Então, conhecer a história da pessoa com o cigarro, e também é fundamental, na primeira consulta, aí eu falo para qualquer médico que atender pacientes fumantes, também a gente precisa fazer uma avaliação do próprio estado de saúde da pessoa, né? Do risco cardíaco, do risco de doenças pulmonares, às vezes tem alguns exames que precisa fazer. Então, a pessoa sai da primeira consulta com um plano pronto para parar de fumar, só se a pessoa já tiver avançada na mentalidade de parar. Então, entendi. Se a pessoa chegar lá e falar, eu já pensei isso, isso e isso, já tentei isso, isso e isso, estou nesse ponto, e já for um ponto muito avançado, a pessoa está muito pronta para acelerar o processo, aí eu também não seguro.
Aí eu dou apoio e vamos embora. Mas na maioria das vezes, a primeira consulta é para a gente se conhecer, para conhecer a história com o cigarro, para fazer uma boa avaliação da saúde geral, principalmente pulmonar, e para começar a ter algumas ideias. Geralmente a pessoa sai da minha primeira consulta com algumas missões que ela vai cumprir ali nos próximos dias, para já começar a mudar a mentalidade e fazer aquele processo que eu falei de ir afastando a pessoa do cigarro aos poucos. Eu queria só fazer um parênteses aqui agora, porque a Campus Feira ela escreveu uma coisa interessante que eu queria que você falasse sobre isso. Quando parei, nos 4 primeiros meses, percebi que estava me alcoolizando mais do que quando fumava. É normal fazer esse tipo de troca no período de abstinência? Estava usando mais álcool, é isso? Ela parou de fumar e nos primeiros 4 meses que ela parou de fumar, ela começou a beber muito. A beber mais do que fumar, entendeu? E ela fez como se ela tivesse feito uma troca de vício. E ela está perguntando se isso acontece com frequência. Isso acontece com frequência, acontece mais com comida do que com álcool, tanto que algumas pessoas engordam quando param de fumar, né? Então, é frequente, mas eu vou falar para você que não é normal. Provavelmente, ela fez uma tentativa de parar sem ter mudado a mentalidade totalmente. Porque como é que funciona, gente? Quando a gente para de fazer uma coisa que a gente acredita que a gente gostava muito de fazer, fica um buraco. E a gente precisa preencher aquele buraco. Uhum. A maioria das pessoas preenche com comida e engorda. Algumas pessoas preenchem com álcool. E isso traz outros problemas. Mas qual que é o problema principal disso? É ter ficado um buraco porque a pessoa abriu mão de algo que ela não queria abrir mão, que é o cigarro. Então, quando a pessoa consegue, com ajuda médica ou de uma terapia, ou com ajuda, quando a pessoa consegue mudar a mentalidade e passar a acreditar que apesar dela ter a dependência, ela realmente não quer mais fumar, e como eu disse, esse não é o primeiro passo, é o último. A pessoa percebe que ela não vai mais querer fumar. Não fica nenhum buraco para ela ter que preencher. Aí ela não vai preencher nem com álcool, nem com comida, nem com nada. Entendi. Se não muda a mentalidade, se a pessoa não muda a mentalidade, a hora que ela larga o cigarro, fica um vazio que nossa amiga preencheu com álcool. Muitos preenchem com comida. E o cigarro ainda continua lá na mente como o bom mesmo era fumar. O bom mesmo era quando eu me aliviava com o cigarro. E isso é muito cruel, né, Olivia? Porque são pessoas inteligentes, são pessoas que com certeza tiveram vários sucessos na vida, são pessoas que muitas vezes têm o controle de várias coisas na vida, mas nesse ponto o cigarro tira totalmente o controle da pessoa. Talvez ela sinta isso, ela pode me corrigir. É como se o cigarro fosse o ponto da sua vida que você perdeu. Não é isso, Fê? Ela tá batendo uma palma aqui, então acho que eu falei alguma coisa certa aqui. Então, é como se esse fosse o ponto da sua vida que você simplesmente perdeu o controle. E você pensa, poxa, então talvez seja melhor eu desistir e continuar fumando pro resto da vida. Quando, na verdade, gente, se fizer esse trabalho mental antes, a gente consegue, sim, tirar essa sensação de que o cigarro é importante para você. E aí, na hora que você parar de fumar, não tem vazio para ser preenchido com álcool, com comida, com nada, entendeu? A Lia perguntou, fumar seria uma compulsão? Levando, a gente, né, pode puxar isso aí, né? Eu diria que assim, a melhor palavra é dependência. Fumar é uma dependência. E dependência tem várias, vamos dizer assim, camadas. Né? É mais do que compulsão. Porque a compulsão é como se fosse a pessoa tem uma compulsão alimentar, ela não está precisando comer, mas ela vai lá, come uma coisa, come duas, come três, come quatro, nem percebeu, já comeu 6 coisas. Né? Pode ter algumas pessoas com comportamento compulsivo em relação ao cigarro. Mas a dependência é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Porque a pessoa tem pelo menos 3 camadas dessa dependência. Uma camada química, que ela está acostumada com a nicotina, o cérebro aprendeu a trabalhar com nicotina, então quando ela para de fumar, a nicotina diminui e ela se sente mal. Tem uma camada que eu chamo de dependência, que eu chamo não, todo mundo chama de dependência comportamental, que é tudo que a pessoa faz começa a ficar ligado ao cigarro. Tem um intervalo no trabalho, fuma. Toma café, fuma.
come, fuma. Pega o Ela telefone, associa, fuma. né? Associa o cigarro com coisas e momentos. E Em tem momentos prazerosos. ou prazerosos ou não. Ou não, né? Associa Pode ou ser. não. Ela simplesmente É. associa. O cigarro Ansiedade, ela fuma, né? Pode ser também coisas ruins, né? fica colado o cigarro com aquelas coisas. E tem a dependência psicológica, que é, além do cigarro ficar colado com as coisas, ele fica colado com sentimentos, o que é a coisa mais cruel que tem. Então, a pessoa sofre, ela fuma. Ansiedade, fuma. Estresse, fuma. Alegria, fuma também. Então, a dependência é muito maior do que a compulsão. A dependência é muito maior do que só um hábito. E a dependência é muito maior do que só a parte química. Ela é tudo isso. E aí, qual que é a estratégia? Para a gente conseguir parar de fumar para sempre, sem sofrer tanto, precisa quebrar as 3 camadas. A química, talvez com remédio, se a pessoa tiver dependência química, a comportamental e a psicológica. E essas outras 2, a gente trabalha com mudança de mentalidade, preparação mental, aprender a como lidar com os gatilhos, ter um plano, ter apoio. Então, é extremamente complexo, é muito mais do que só uma compulsão. É isso aí que você está falando interessante. Aí o Rick fez um comentário que também está relacionado com o que você está falando. Quando fico em casa com a família, não sinto falta do cigarro. Mas se saio sozinho, a primeira atitude é comprar um cigarro picado. Por quê? É o vazio, né? Talvez. Não, olha só que coisa interessante, né? Vazio preenchido pela família. E aí Olha quando só. ele sai, não sei. Não acho que é só isso. É o seguinte, vou dar vários exemplos. Tem milhares de exemplos de mulheres que fumavam, aí descobrem, tô grávida, parei de fumar. Já vi também, Muito. várias. E aí, às vezes, para de fumar para sempre, mas às vezes acabou a gravidez, voltei a fumar. Quando o fumante se prepara para uma viagem de avião internacional, ele já sabe que ele não vai fumar no avião durante 10 horas. A maioria dos fumantes não sofre. Ele já se preparou para o avião 10 horas. Ele já sabe que no avião ele não fuma. Não tem nada ali que vai fazer ele fumar, a não ser que seja aquela pessoa com uma dependência absurda. Mas o fumante ele consegue ficar no avião muitas vezes tranquilo. Só que a hora que ele pisar no aeroporto, se ele não fumar, ele tá morrendo, vai morrer. Ele sente que vai morrer. Que ele precisa achar uma porta, sair para fora e fumar. Eu conheço pessoas que fumam bastante, mas que quando viajam com a família, não fumam. É como se naquela situação o cigarro não está na vida da pessoa. Vejam como é muito mais do que uma dependência química, porque se a pessoa fuma todo dia e fuma bastante, a hora que ela para de fumar, a nicotina faz falta e a pessoa sente um negocinho estranho. Mas olha, gente, garanto para vocês, a abstinência à nicotina, ela não é tão pesada no sentido de sintomas como a abstinência de cocaína, heroína, que realmente a pessoa corre risco ali, às vezes precisa de tratamento internado. A abstinência à nicotina, quando é só isso, é um sintoma, é como você falou, é um vazio, é um mal-estar na barriga, uma sensação de irritação, uma estranheza, uma sensação de que você não está no lugar certo. Por que é tão sofrido, então? Aí vem o que a gente chama de fissura, que o pessoal que está ouvindo já deve ter ouvido falar. A fissura não é abstinência só. A fissura é a pessoa sente um sintominha de abstinência, mas aí ela começa a pensar no cigarro. Ela percebe aquele sintoma, ela fala, opa, esse sintoma só melhora se eu fumar. E aí ela começa a pensar no cigarro loucamente. Aí ela começa a não conseguir fazer mais nada a não ser pensar no cigarro. Alguém que tá ouvindo já sentiu isso, gente? Fala para mim se você já sentiu isso. Que veio alguma coisa estranha, aí você começa a pensar no cigarro, aí o cigarro vai aumentando na sua cabeça, você não consegue pensar mais em nada, aí você precisa do cigarro, começa a entrar em desespero. Tem gente que tem crise de ansiedade por fissura. E é um processo mental, que pode ter começado com um sintominha de abstinência. Mas é um processo que vai crescendo na mente, crescendo, e a pessoa, se não fumar, ela acha que ela vai morrer. Né? Os sintomas vão piorando porque a pessoa não soube, talvez, cortar aquele pensamento no início. Não consegue lidar com os pensamentos e com os sentimentos que vêm. Então, essa pessoa que está em casa, não precisa fumar, está tranquilo, fica horas sem fumar, precisa começar a perceber que ela consegue viver sem cigarro. Que passar horas sem cigarro não mata ela, não deixa ela improdutiva. Tem várias pessoas já falando aqui
quantas vezes eu passei por isso, eu. Então, é o que acontece com esses nossos amigos e amigas aqui. Perceba que quando você ficou grávida, você não fumou e você não morreu por isso, você ficou bem. Perceba que quando você foi viajar de avião, você não sentiu essa falta. Quando estava numa viagem, tem pessoas que trabalham o dia inteiro e não sentem falta do cigarro. Mas aí a hora que saírem do trabalho, entrar no carro, se não fumar, morre. Morre que eu falo, gente, eu sou exagerado. Faz parte do meu jeito de falar. A pessoa sente que vai morrer, que a vida perdeu o sentido. Angustiada, né? Ela entra num estado de angústia mesmo. E às vezes pensa que vai morrer mesmo. Chega nesse ponto. A sensação de morte iminente, né? Eu vou morrer, eu não aguento, não tenho vida sem cigarro, eu preciso. Mas por que você está precisando agora e não precisou nas últimas 6 horas, 8 horas, 12 horas? Uma semana, às vezes a pessoa viajou e não fumou. Tem pessoas que... E isso é muito cruel, né, gente? A pessoa, como você disse, hoje o pessoal todo tem informação, tanto que eu não sou um médico que fica martelando muito nos riscos, porque eu sei, é muito raro eu atender alguém que não conhece o risco do cigarro, que não conhece que cigarro está associado a câncer, que não conhece que cigarro está associado a enfisema. Praticamente todo mundo conhece. Então eu não fico martelando muito no risco. Eu prefiro dedicar o nosso tempo a entender qual a relação da pessoa com o cigarro e começar a desmontar essa relação para a pessoa parar sem sofrer tanto, porque é muito cruel. Porque é muito cruel. Veja, alguém aqui que está ouvindo, alguém aqui sente que é ajudado ao ver no maço de cigarro uma foto de alguém com câncer de boca, impotência sexual, o filho indo visitar o pai no hospital com sonda. Aquelas imagens dramáticas que tem ali nos maços de cigarro fazem o fumante fumar. Porque aquilo dá medo, e medo leva ao cigarro. Aquilo dá culpa, e a sensação de culpa leva a pessoa a fumar. Aquilo gera sofrimento, e o sofrimento leva a pessoa a fumar. Então, o que está ali no maço de cigarro só ajuda alguém que não fuma a não fumar. Então, talvez diminua a chance da pessoa começar, né? Então, eu não fumo. Eu olho aquilo, pego o maço e falo, nossa, de jeito nenhum, eu não vou fumar. Mas para a pessoa que já fuma e tem a dependência, ela olha aquilo, se sente mal e fuma um cigarro porque se sentiu mal. Porque ao longo da vida, sempre que ela se sentiu mal, ela fumou um cigarro. É um hábito, assim, automático, né? Mas que também está muito mais relacionado, na verdade, a todos esses gatilhos mentais, né, que vão envolvendo o problema. Eu nunca tinha pensado por esse lado, realmente, que aquela foto gera ansiedade, medo e faz a pessoa buscar aquilo que traz um alívio, né? Que é o próprio cigarro, no caso, né? E as pessoas estão falando aqui que nem olham mais essas imagens, né? Lógico, a nossa mente, ela se protege. Olhou uma vez, olhou duas, sentiu esse mal-estar ali, depois de um tempo você já sabe que daquele lado do cigarro você nem olha, né? Então é bem isso que acontece mesmo. É bem isso que acontece mesmo. Será que existe também uma coisa, eu posso estar falando besteira, tá? Da pessoa achar que também pode ser que existam alguns fumantes que olhem e talvez como um mecanismo de defesa, achem que aquilo nunca vai acontecer com eles? Porque existe um pouco disso no ser humano também, né? Você percebe isso em alguns pacientes ou não? Todos você acha que tem noção clara do que pode acontecer? Eu acho que até certo ponto isso acontece. Eu vejo algumas pessoas falando isso, mas o pessoal está dizendo que fuma bastante tempo e tem vergonha. Eu sei que é assim. Não se sinta assim, não. Tudo que te fizer sentir menor, não sinta. Procura ajuda para alguém que vai te ajudar a se sentir maior que o cigarro. É isso que a gente tem que fazer. Então, todas as vezes que eu fui atrás assim, de conversar com a pessoa que parecia não acreditar que o mal poderia acontecer com ela, profundamente ela tinha receio, lógico que tinha, né? Uma parte do ser humano é isso que você falou, eu concordo. A gente não fica imaginando, eu vou ser aquela pessoa que vai ter o câncer de pulmão. A gente tem essa dificuldade de enxergar isso palpável na nossa frente. Mas eu acho que a pessoa realmente acreditar que o cigarro é ótimo e não vai fazer mal nenhum, hoje eu acho que são poucas pessoas. Bem poucas. São poucas. Às vezes eu escuto assim, já escutei paciente falando, e você já deve ter ouvido milhares de vezes isso. Mas a minha avó fumou até 90 anos e morreu de velhice. E aí eu sempre fico me questionando se a pessoa realmente acredita naquilo
Ou se ela tá falando aquilo pra, tipo, tirar da mente dela, como se fosse assim, eu não consigo parar de fumar, então eu vou simplesmente ignorar essa informação, a informação real, e vou trazer pra minha realidade aquilo que de alguma forma me consola. Você me fez lembrar uma coisa interessante, Olivia, que assim, realmente, algumas pessoas fumaram até 90 anos e morreram com 90 anos. Aí tem duas coisas que eu penso. Uma é que tem realmente algumas pessoas que, apesar de fumar, tem, vamos dizer, vamos pegar só uma parte do corpo, que é a minha parte de especialidade, que é o pulmão. Tem um pulmão menos sensível ao cigarro Tem e receptores, né, talvez, que são menos sensíveis, né? não são tão sensíveis, e aí não são todos os fumantes que desenvolvem enfisema. É uma grande parte, mas não são todos. Então essa é uma coisa. Mas talvez essa pessoa tenha tido outros problemas relacionados ao cigarro, que eu tenho certeza que quem fala isso não está pensando. Então, como é que era a vida da avó que viveu até os 90 fumando? Possivelmente a Sim, avó estava com alguma limitação respiratória, ou até às vezes infartou, infarto, ou até alguma teve um questão AVC, doença renal, mental, ansiedade, depressão, que o cigarro um também câncer de bexiga, um é muito câncer de associado. esôfago. Tem tantas outras coisas, né? E a É, pergunta que às vezes eu me penso é: como é que será que estaria a vida da nossa avó com 90 anos se ela não estivesse mais fumando há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos? é isso que eu Será que ela sempre não penso em viveria relação a melhor? muitas coisas. Desculpa te Não, interromper, pode falar. terminei já. E você falou desse negócio de que algumas pessoas o pulmão é mais sensível. Eu queria só responder uma pergunta que você respondesse, da Lia, que ela botou assim: porque tem pessoas que nunca se interessaram por cigarro e outras já ficam viciadas. Você falou sobre a questão de alguns pulmões são menos sensíveis, digamos assim, mas outras partes podem ter lesões. Aham. Mas por que algumas pessoas viciam e outras não viciam? Qual seria a explicação para isso? Existe uma parte que é, vamos dizer assim, genética, que tem pessoas que têm uma tendência maior à dependência. Então, tem uma questão genética, mas essa é só uma parte. A grande parte que tem é a parte que a gente chama do ambiente. Então, tem uma genética por trás e tem todo o ambiente em volta, né? Sim. A pessoa que fuma um cigarro, ela não fica dependente, não se vicia no primeiro cigarro. Para a grande maioria, aí tenho que ser sincero, não é para todos, mas para a grande maioria, o primeiro cigarro da vida é uma porcaria. Porque o gosto é ruim, porque o cheiro é ruim, porque a sensação da fumaça entrando pela primeira vez nos broncos é super desagradável. Então a maioria das pessoas que fumam me contam que o primeiro cigarro foi horrível. E elas precisaram se esforçar para continuar fumando. E aí volta lá no começo da nossa live. Muitas pessoas começaram a fumar numa época em que fumar até ajudava a pessoa a ser aceita no grupo. Sim, Era esse é um legal, era grande. interessante, era charmoso, fazia a pessoa ser aceita. Então a pessoa precisava se esforçar para continuar fumante. E aí, depois de algum tempo fumando, a dependência acontecia. E aí eu vou até dar um passo além do que nós estamos falando. Hoje, com o cigarro eletrônico, isso é um pouco mais complicado, tá, gente? Porque o cigarro eletrônico foi feito justamente para não ter o cheiro ruim, para não ter o gosto ruim e para não dar uma sensação tão ruim na garganta, no bronco, no pulmão. Ou seja, é muito mais facilmente viciável. Então, muito cuidado com o cigarro eletrônico. Tanto quem nunca fumou, como quem vai tentar parar de fumar, não tente parar de fumar com cigarro eletrônico. É uma nicotina mais poderosa, que deixa mais dependente, que você pode fumar no banheiro, na sua casa, sem deixar cheiro, e vai te causando uma dependência mais potente do que com o cigarro, tá? Mas assim, a nicotina, ela é uma droga que causa dependência. Se a pessoa fumar uma vez e insistir no cigarro, depois de um tempo ela está dependente. Então, a grande questão é, se a pessoa fumou, se sentiu mal e decidiu, é que nem botar a mão numa chapa quente. Eu boto a mão na chapa quente, me queimei e eu aprendo que eu não ponho mais a mão lá. Mas por vários motivos, se a pessoa continuar colocando a mão, vou dar um outro exemplo. Tem um tipo de nicotina que ela é mascada. Vocês talvez já tenham ouvido falar, que é colocada na boca, a pessoa mastiga, cospe. Tem gente que tem câncer de boca por causa disso, tem gente que fura a bochecha
por causa disso. Porque a nicotina vai, e esse negócio vai destruindo a boca. E a dor é tão grande, só que a pessoa começa a relacionar a dor na boca com o bem-estar, entre aspas, da nicotina. Então ela passa a querer a dor. Então, assim, Cara, isso é muito doido. é Isso é muito muito, louco. é muito louco, assim. É muito. É uma coisa Então, que não tem explicação, mas que realmente, por isso que eu sou apaixonada pela essa coisa da mente. Apesar de ser nefrologista, eu adoro psiquiatria e essas coisas. Porque realmente é uma coisa que o nosso cérebro ele é muito interessante, né? As associações que são feitas são, assim, impressionantes. Porque racionalmente isso não é compreensível, né? Mas é uma exatamente. coisa que acontece. E assim, Marcelo, tem uma outra pergunta aqui da Lia, que ela perguntou assim: depois que a gente para de fumar, quanto tempo para o pulmão ficar limpo de novo? Ou não fica mais limpo? Boa. Essa é uma É pergunta assim, comum, né? quando para de fumar, os benefícios começam logo nos primeiros minutos. Então, você passar um tempo sem fumar, depois de 1 hora, 2 horas, a frequência cardíaca normaliza, a pressão do sangue normaliza. Em alguns dias você começa a sentir o gosto das coisas, o cheiro das coisas, a pele começa a ficar melhor, as pessoas começam a falar que você está mais bonita, mais bonito. É, Você começa a sentir depois de algumas semanas mais fôlego para respirar, mais capacidade para fazer uma atividade física. E aí os benefícios, esses são os primeiros. E depois começam os benefícios a longo prazo. Depois de 1 ano, a chance de infarto já diminuiu bastante. Você continua sem fumar, começa a reduzir a chance de você ter câncer de pulmão. E aí, respondendo a pergunta da Lia diretamente. Depois de uns 15 anos, a pessoa quase que voltou a ter o risco de quem nunca fumou. Tá? Então não é que o pulmão, Lia, fica sujo e continua sujo, tá? E eu até vou dizer, não sei nem se a gente vai ter tempo de conversar sobre isso, que a gente vai conversando, o tempo vai passando rápido, né, Olivia? É. Mas a nicotina, gente, ela sai do corpo em pouquíssimos dias, acabou a nicotina. Então vocês que pararam de fumar e ficaram sofrendo 3 meses, depois de uns 3 dias já não tinha mais nicotina nenhuma no corpo. Ou seja, Tava muito já não é mais. aqui, ó, mental. Tinha muita coisa mental. Então, respondendo bem ali, a cada dia que você fica sem fumar, os benefícios vão se acumulando. E depois de vários anos, você volta a ter um risco parecido com o risco de quem nunca fumou. Por exemplo, de ter um câncer de pulmão, que talvez seja a pior coisa que a pessoa pensa, né? Volta a ter um risco quase igual de quem nunca fumou. Essa é a melhor resposta, tá? E sendo que, eu acho que é importante esclarecer aqui que apesar de parecer óbvio, eu acho que é bom deixar claro, né? Quanto mais tempo você fuma, maior o seu risco, né? Falando assim de carga tabágica, né? Você podia explicar um pouquinho pra gente sobre isso? Claro. Obrigado, pessoal, que está elogiando. É um prazer falar sobre isso com vocês. Eu fico até meio vermelhinho, assim, que eu fico empolgado de falar sobre isso. Mas o assunto está muito legal, está sendo de eu acho que assim, uma utilidade prática muito grande, mas pode falar. Que bom. Então, assim, não existe uma quantidade de cigarro segura para o ser humano. O pulmão ele não foi feito para respirar 1 cigarro, 2, 5, 10, 20, nenhum. Né? Então, assim, não tem nenhuma quantidade segura. A pessoa pode ter problemas fumando qualquer quantidade de cigarro. Mas eu concordo com você que quanto mais cigarro fuma e por mais tempo, maior o risco. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, para DPOC, que é uma doença pulmonar comum, que o pessoal talvez conheça como enfisema, né? Esse risco começa a ser maior quando a pessoa fumou mais ou menos 1 maço por dia por 20 anos. Né? Ah, mas eu fumo 2 maços por dia. Então, não precisa ser 20 anos, basta 10. Eu fumo meio maço por dia. Então, já não são 20 anos, são 40. Então, quanto mais se fuma, menos tempo leva para ter o risco daquela doença. Né? Então, vale a quantidade de cigarros por dia e vale o tempo que a pessoa fuma. Mas, eu preciso dizer para vocês, nenhuma quantidade é segura. Infelizmente, não... eu vejo algumas pessoas que até falam para mim no consultório e dão risada comigo, a gente ri junto um pouco e depois a gente trabalha isso. Que é a questão, eu queria muito conseguir fumar 3 cigarros por dia e tá ótimo. E aí eu falo para a pessoa, você não vai fumar 3 cigarros por dia, porque se você baixar para 3, você vai ficar o dia inteiro pensando nesses 3, e o cigarro você vai criar um altar para o cigarro na sua casa, de vidro, espelhado, uma coisa linda,
você fumar esses 3. E depois, como toda dependência, faz parte da dependência ir aumentando a quantidade. Porque talvez vocês já tenham sentido isso para o pessoal que fuma. Vocês me falam se faz sentido o que eu vou falar. É como se hoje eu fumar 10 cigarros por dia me satisfaz. Daqui um ano, 10 parece que é pouco. Parece que não me deixa tão bem quanto deixava. Eu preciso de 15. Vai tendo tolerância, É a então? tolerância. E aí, depois 20. Então, a Eu não maioria sabia das disso. pessoas... É tolerância. E aí, depois... Por isso que a maioria das pessoas chega a um maço. E com o tempo, a tendência é até aumentando um pouquinho. Porque a pessoa que fuma se sente... Quando fica sem fumar uma horinha, se sente mal. Aí ela tem que fumar para voltar a melhorar. Aí ela se sente mal, ela tem que voltar para fumar melhorar. Só que depois de um tempo, essa volta já não é mais para o normal. É um pouquinho abaixo do normal. É como se tivesse faltado um pouquinho. Aí ela sente que tem que fumar um pouquinho Precisa mais. fumar mais. Interessante, eu não sabia que isso acontecia com cigarro. Tem tolerância. Tolerância. O que explica muita coisa, né? O Rick aqui fez um comentário que eu achei interessante, que ele falou algo mais ou menos assim, que ele fica sem fumar e aí ele chega em casa e não fuma, mas ele já sai de manhã fumando escondido, porque se a família dele, a esposa, a filha e tal, souberem, matam ele, né? Então, às vezes a pessoa acaba criando subterfúgios, né? Criando, assim, situações para conseguir manter aquele vício. Enfim, às vezes até criando problemas familiares com isso, né? A gente nem falou dessa parte, né? Outra coisa, questão financeira, porque é um gasto muito alto, né? De cigarro. Não tem nenhum benefício fumar, a não ser esse benefício, entre aspas, psicológico, que a pessoa acha que sente, pois que na verdade poderia ser ocupado com muitas outras coisas importantes na vida, né? Eu vou então falar para vocês o que uma parte que eu acho que é uma das partes principais, que é quando a pessoa me fala assim, eu gosto de fumar e tal, fumar me alivia. Gente, o cigarro, olha o que eu vou falar, gente, presta atenção nisso. O cigarro só alivia o estresse que ele mesmo causou. Então é aquilo que eu falei. A gente pensa que aqui está um nível de bem-estar normal. A pessoa que não fuma, ela tem problemas na vida, fica com mal-estar, tem momentos bons, fica com bem-estar. É um nível normal. A pessoa que fuma, além das coisas da vida, quando ela fica sem fumar uma hora, ela cai e sente um mal-estar. Aí ela fuma e ela volta para cá. Não é que o cigarro dá um prazer real. O cigarro devolve o que ele mesmo tinha tirado. Porque se a pessoa não tivesse fumado, não teria caído a nicotina, ela não se sentiria mal. Você só desce para cá, fica com mal-estar, porque a nicotina está faltando agora. Então eu que não fumo, fico aqui numa situação de bem-estar e as coisas da vida vão acontecendo, eu vou me sentindo melhor, pior, normal. Mas para quem fuma, tem essa queda pela falta da nicotina. E aí o cigarro devolve para cá. Cai, devolve, cai, devolve. Imagina, gente, depois de 20 anos fumando, você aprendeu 20 vezes por dia que o cigarro te faz bem. Quando, na verdade, ele só aliviou o estresse que ele causou. É como se eu fosse em vocês, desse um tapa na cara de vocês. E depois eu desse um abraço, falasse, nossa, quem fez isso com vocês? Falasse, nossa, que médico generoso. Não sou, eu dei um tapa na sua cara. O cigarro faz isso, gente. Ele tira o seu bem-estar, aí você fuma e ele devolve o seu bem-estar. E você só percebe que ele te devolveu o bem-estar. Você não percebe que ele que te jogou ali embaixo. Então, ao invés de pensar que vocês, ao invés de vocês pensarem que vocês gostam de fumar, tentem pensar, poxa, eu fumo para aliviar o estresse que o próprio cigarro me causou. Então, se eu não fumasse, não teria esse estresse. Claro que agora que você fuma bastante tempo, vai ter que passar por um processo todo para conseguir parar de fumar. Ótimo, vamos passar por isso. Mas não fiquem dando para o cigarro essa ideia de bonzinho, que ele te faz bem, porque na verdade ele devolve o que ele tirou de você. E aí você ainda acha ele bonzinho. Essa sua analogia foi muito interessante, porque eu acho que as pessoas, eu acho não, tenho certeza que a maioria das pessoas não consegue enxergar isso, né, de uma maneira clara. Agora que a Lica escreveu assim, o médico que operou meu tio com câncer de garganta foi fazer a visita com um maço de cigarro Calton. Tem bastante médico que fuma ou que já fumou e não faz muito sentido. Vejam, lá na época década de 50, 60, a propaganda era de que o cigarro curava doenças, né?
E agora é o que estão querendo falar com o cigarro eletrônico, que o cigarro eletrônico ajuda a parar de fumar e que é muito melhor e tal. Então E temos tem que um ser monte muito de cuidadosos. jovem se submetendo a esse tipo de coisa, né? Ó, o pessoal perguntando aqui, meu marido fuma, pode me afetar também? Afeta sim, chama tabagismo passivo, pode causar sim várias doenças. Mas aí a outra pessoa falou, a Ana, que a gente está conseguindo plantar uma sementinha. Olha, isso eu fico feliz, hein, Ana? Deixa essa sementinha germinar aí e procura ajuda, porque a hora que a sementinha planta, se você esquecer essa sementinha uns dias, o cigarro já te domina de novo, você volta para o seu dia a dia normal. Então, Precisa regar. não deixa a sementinha morrer não, tá? E a Ana também escreveu aqui, não sei se é a mesma Ana, desculpa, ela escreveu: fiz embolização de aneurisma cerebral, tenho enfisema, estou desenvolvendo problemas cardíacos. Você realmente precisa parar com urgência, porque isso aí você está indo por um caminho que, se você não tomar uma atitude rápida na sua vida, as consequências serão muito graves, né? É, Marcelo, não tem. preciso falar mais nada, né? Essa aí já sabe que precisa parar, né, Ana? E talvez esteja precisando, é uma pessoa que precisa procurar ajuda. O doutor Marcelo está aí para E aí tem isso. uma pessoa aqui super querida que acabou de colocar, eu queria inspirar vocês com isso. Ó, a Ivete, dia 17 é meu dia D. Hoje é dia 15, gente. Dia Daqui, 15. daqui 2 dias a Ivete vai parar de fumar. Com plano, tudo programado, com tudo planejado. E vai ser um grande momento, Ivete. Qualquer coisa você vai me avisar, a gente vai conversar nesse dia. É, é Parabéns, isso. Beth. É Tô curiosa de realmente vocês. ir se planejando para parar de fumar ser algo bom. Vai ser um desafiador? Vai. Pode ter momentos de dificuldade? Pode. Pode ter momentos de dúvida? Pode. Por isso que é importante ter ajuda. Mas é se preparar para que seja bom e não para que seja ruim. Essa é a grande questão. Outras pessoas perguntaram aqui no consultório, tá? Eu não vou ficar dando isso hoje, tá, gente? Telefone, endereço, mas vocês podem procurar lá no Instagram, mandar mensagem para mim que eu converso com vocês com o maior prazer, tá bom? O arroba dele, gente, está aqui. Arroba Dr. Marcelo Schweller. SCHWELLER. Acertei? Aperta em cima do botãozinho que é difícil, gente. Mas vocês vão me É. achar. É só aqui em cima, onde está o título, né? Você vai ver o nome dele, você pode segui-lo, quem ainda não segue. E eu queria só começar a pensar na finalização. Tem uma coisa que a gente falou lá no início, que duas coisas. Sobre as pessoas que param subitamente, se você pode rapidinho falar sobre isso. E a segunda coisa, se você pode falar rapidamente sobre medicação. Por quê? Alguém escreveu assim, eu acho que foi a Fer, Campos Fer. Eu passei mal com adesivo e com mais alguma coisa que ela tentou. Aí eu queria que você fizesse esses dois comentários para a gente finalizar. Sobre as pessoas que param subitamente, sobre medicação. Tá. Em relação às pessoas que param subitamente, é assim, é claro que um susto, um diagnóstico de infarto, de câncer, de uma doença, ou de alguém muito próximo que está com uma doença grave, pode dar um susto tão grande na pessoa e a pessoa decidiu parar de fumar. Mas o que eu digo para vocês? Nunca é uma coisa de uma hora para outra. Com certeza, essa pessoa já vinha passando por um processo mental. Gente, nós temos uma história de vida. Vai ser muito difícil explicar isso em um minuto, mas a gente tem uma história de vida. As coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo, desaprendendo, aprendendo de novo. A pessoa que para de uma vez para outra e conseguiu, nunca mais pensa no cigarro, provavelmente ela passou por um processo de transformação mental sem nem perceber. Mas ela foi mudando a forma de encarar aquilo até que teve algum gatilho que foi o empurrão final para ela não voltar mais a fumar. Em relação aos remédios, gente, eu queria que vocês pensassem o seguinte: não aposta todas as suas fichas em um remédio para parar de fumar. O remédio ajuda? Sim, ajuda na dependência química, mas ele não mexe na dependência comportamental e nem ajuda na dependência psicológica. Mas quem tem bastante dependência química vai se beneficiar com o remédio. Hoje a gente tem a bupropiona, adesivo de nicotina e pastilha ou goma de nicotina. São os principais. O Champix, que alguém está perguntando, era uma medicação muito boa, que está fora do mercado, porque tinha uma contaminação com uma substância que trazia um risco, então saiu do mercado. Não sei se vai voltar, acredito que sim, é a vareniclina. Não temos ainda informação se vai voltar ou não. Mas pensem, toda pessoa que chega para mim e pergunta qual o melhor remédio, eu não respondo, porque não tem o melhor remédio. O melhor remédio é fazer um tratamento completo. Tem os remédios que têm mais comprovação,
são esses que eu falei, Champix, que não tem mais no mercado, bupropiona e a reposição de nicotina. É a primeira linha de tratamento, cada um com as suas características, vantagens e desvantagens. Tudo isso só ajuda na dependência química, não ajuda em nada no resto. Muitas pessoas que vão só para o remédio, tomam um remédio e pensam assim, não adiantou nada. Lógico, não preparou a mente, não vai adiantar nada. E vem cá, só uma pergunta. Você falou que a dependência, que em 7 dias a nicotina já desapareceu. Sim. Então a dependência química em si, ela demora muito poucos dias, né? Os sintomas de abstinência químicos, eles acontecem nos primeiros dias, eles costumam ser menos intensos do que a pessoa imagina, e a primeira semana, vamos dizer, é o maior desafio. O resto, o desespero, o sofrimento, ele é muito menos químico do que mental. E eu não estou dizendo que o sofrimento é pequeno, tá, gente? É enorme se a pessoa não para do jeito certo. Mas ele é mental. A origem é uma origem mental. Então, a nicotina vai embora do nosso corpo muito rápido, em pouquíssimos dias. Ou seja, o que a pessoa precisa prioritariamente tratar é a cabeça dela. A Vani, inclusive, fez uma pergunta aqui, para a gente finalizar. Doutor, o que seria o tratamento completo? Então, ele já falou, principalmente, pelo que eu entendi, tratamento daqui, da sua cabeça, né? Porque é a dependência comportamental e psicológica, em primeiro lugar, e a química é a mais fácil de todas, né? Vamos dizer assim, para algumas pessoas ela é maior. A pessoa que fuma muito, acorda e já fuma doente, ela tem uma dependência química grande, aí a dependência química é um problema maior. E aí os remédios ajudam mais. Mas o tratamento completo é um acompanhamento com alguém experiente em ajudar pessoas a parar de fumar, que pode envolver remédios ou não, depende da situação, e que faça uma preparação adequada e que te dê um suporte adequado para montar um plano para parar de fumar junto com você. Nunca é uma coisa de uma hora para outra. Entendi. Eu queria que, só para a gente realmente finalizar, né, falar, muitas pessoas estão perguntando aqui falando que tem dificuldade de parar de fumar, que tem enfisema pulmonar, que já estão com problemas cardíacos, aneurisma de aorta. Algumas outras pessoas já falando que já conseguiram parar, mas independente da fase em que você está, sendo você aquela pessoa que já conseguiu parar ou aquela pessoa que ainda não conseguiu, eu acho que o importante é saber que esse para quem já parou, é um tratamento, eu acredito que seja para o resto da vida, né? No sentido de você conseguir manter a sua mente sem colocar o cigarro no altar, como você falou. Achei muito interessante a sua analogia, né? E entender que é um processo, não se culpe se você não consegue, não se sinta pior do que ninguém porque você não consegue, não se sinta pior do que aqueles que já pararam, que conseguiram parar. O que você não pode é desistir, né, Marcelo? Então, assim, isso não é uma mensagem motivacional, simplesmente, não é autoajuda, isso aqui é realidade. O que você precisa é ter em mente que caiu, não conseguiu, levanta e tenta de novo. Mas aprenda com os erros do passado, né? Foi o que você falou. Marcelo falou o seguinte, o doutor Marcelo falou, as pessoas que têm mais sucesso na interrupção do tabagismo são aquelas pessoas que conseguem entender o que erraram, identificar os gatilhos e não cometerem aqueles erros de novo, né? Eu acredito que é mais ou menos isso. Eu até trocaria a palavra erro pelo entender o que aconteceu. Sim. Porque às vezes nem foi um erro, às vezes só foi uma coisa que a gente não tinha planejado e aí a gente aprende com aquilo que aconteceu na tentativa. Entendi, perfeito. A live vai ficar salva, tá, Mayara? Vai sim. E eu acho que a gente podia ir para as considerações finais. Você quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Já deu uma hora de live. Uma hora de live. Foi muito interessante. Eu gosto tanto de falar desse tema. Foi super legal assim, as ideias que você trouxe, as perguntas e o que você contribuiu. Pareceu para mim que foram uns 15 minutinhos aqui de conversa. Eu também. Achei super legal. Agradecer a todo mundo que participou. Procurem ajuda. Existem muitos médicos capazes de ajudar você, não sou só eu, tá? Procurem outros médicos, se quiser me procurem, estou totalmente à disposição. Primeiro passo, procurar ajuda. Você vai ter certeza que você quer parar de fumar, você vai ter segurança ao longo do caminho, você não vai saber isso antes de parar, antes de querer. Comece o processo com alguém que sabe fazer isso com você. Você vai ter essa certeza no meio do caminho, você vai querer parar mesmo
no meio do caminho, tá? Tendo você uma doença, não tendo uma doença, hoje eu tenho certeza, parar de fumar é a melhor coisa que você pode fazer, não só para sua saúde, mas também para sua honra, para o exemplo que você dá para as pessoas perto de você. Cada um vai ter o seu motivo principal. A gente precisa descobrir qual vai ser o motivo que vai fazer você parar de fumar. Que não precisa ser o que eu acho mais importante, mas é por isso que tem que ser feito de uma forma individualizada, um por vez, uma conversa, para a gente entender qual é o motivo que vai fazer você parar de fumar. Então, obrigado pela oportunidade hoje, Olivia. Adorei conversar contigo. Vamos falar outras vezes. E para todo mundo que assistiu, obrigado pela confiança, pelo tempo de vocês e estou à disposição, tá? Eu achei assim, Marcelo, sensacional. Achei que você assim tem uma visão. Você devia escrever um livro sobre isso, porque eu acho que a sua visão não é uma visão assim comum. Isso que você falou sobre não espere a vontade de parar de fumar é completamente antagônico ao que a gente escuta por aí, Eu sei. né? E realmente, assim, mudou minha visão das coisas, assim, para eu que preciso orientar os meus pacientes a pararem de fumar, isso aí foi uma coisa que eu nunca parei para pensar. Achei muito bom. Acho que você está fazendo um trabalho lindíssimo. Admiro o seu Obrigado. trabalho desde que eu soube que você estava, desde que eu te conheci, na verdade, e percebi essa sua visão para o paciente que fuma. E eu, assim, muito obrigada pela sua presença, do fundo do meu coração, pela sua disponibilidade. Eu acredito que abençoou a vida de todo mundo que está aqui na live. A gente teve uma média aí de 50, 60 pessoas fixas o tempo inteiro na live. Eu achei uma média muito boa para uma quarta-feira à noite, com tanta gente fazendo live ao mesmo tempo. Então, assim, muito obrigada. Gente, quem quiser o contato do Dr. Marcelo, é só entrar no arroba dele, né, no Instagram dele. O meu também, quem quiser saber um pouquinho sobre doença renal, tá? Doutora Olivia Nefro. E a gente vai seguir aí conversando. E vamos conversar outras coisas sim, porque eu fiquei muito interessada em saber mais sobre isso. Muito bom, muito obrigada. E obrigada a todos, e muito legal que as pessoas estão dando depoimento aqui. Doutor Marcelo tem muita empatia, tem muito amor com os pacientes. Não existe nada melhor do que ouvir esse tipo de coisa, ler esse tipo de Obrigado, coisa. gente. Obrigado. Marcelo, eu sei que você é uma pessoa que faz medicina com amor. Então, eu agradeço aqui a sua excelente contribuição para a gente. E, gente, a live vai ficar gravada tanto para mim quanto para ele, tá? Então, se vocês, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição lá, é só mandar uma mensagem no direct. Tem os contatos do doutor Marcelo, tem os meus contatos também, e a gente vai estar sempre trocando figurinha aí. Tá bom? É isso aí. Beijo para todos. Boa noite. Beijo para todos. Muito obrigada, tá, gente? Boa quarta-feira, boa noite para vocês e uma boa Boa semana. noite, gente. Marcelo, Tchau. muito obrigada. Obrigado, Tchau. amigo. Foi muito legal. Tchau. Muito bom. Tchau. Gente, estou tentando desligar aqui, mas deu algum erro aqui. A live já terminou para quem ainda está aí. Eu só não parei ainda porque eu não estou conseguindo desligar. Deu algum BO aqui no meu. Acho que agora eu consegui. Gente, um grande abraço para vocês, tá? E até a próxima.